Meus queridos irmãos, neste primeiro trimestre de Escola Bíblica Dominical, nós estudamos sobre o verdadeiro pentecostalismo. E nós temos uma incumbência neste trimestre, que é definir de fato o que é ser um pentecostal. Trabalhamos diversas lições, como por exemplo, nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a santificação, comprometidos com a palavra, o viver do fervor espiritual, sobre o Senhor Jesus que cura. Mas o que de fato é ser um pentecostal? Ser um pentecostal, sobretudo, é ser bíblico, crendo na operação do Espírito de Deus na era da igreja, através dos dons que edificam e preparam a igreja para a sua militância aqui na terra, crendo na atuação e na atualidade desses dons, como também em sua harmonia e simultaneidade na operação da edificação do povo de Deus para o fortalecimento, para a santificação, para que o povo de Deus continue a esta propagação do Evangelho para todas as nações e também na espera da bendita esperança que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verdadeiro pentecostal, ele crê que na primeira colheita lá em Jerusalém, na festa de Pentecostes, onde várias nações estavam representadas e o Espírito de Deus veio como um som, capacitando os apóstolos e discípulos com a glossolalia, tendo os representantes das nações ouvindo na xenolalia nos seus ouvidos a mensagem do Cristo, que Deus o fez Senhor e Cristo. A partir daí, a igreja agora estava capacitada com o poder de Deus para anunciar com ousadia as virtudes do céu e anunciar que todas as nações se arrependam, porque o reino de Deus é vindo sobre a terra. O verdadeiro pentecostal, ele crê na conservação da originalidade da igreja, em que Deus capacitou a igreja com capacidades sobrenaturais e ele mantém essas capacidades e mantém essa ação através da igreja que detém a manifestação do anticristo, que capacita as pessoas para que coisas sobrenaturais como sinais e resultados da pregação poderosa aconteçam, como por exemplo, curas milagrosas, a presente e atualidade, ação do Espírito derramando o seu batismo no Espírito Santo e assim distribuindo os dons. Cremos nessa simultaneidade dos dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, e que eles trabalham no avanço da igreja, para que a igreja vá após as barreiras que foram colocadas pelas portas do inferno, crendo que o Senhor Jesus Cristo diz que a igreja é minha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O verdadeiro pentecostal, ele não vive apenas uma teologia que compreende uma mente saturada e intelectualmente preparada, mas o verdadeiro pentecostal também vive a experiência da adoração, da entrega ao Senhor. O verdadeiro pentecostal também crê que Deus ainda usa as pessoas nos dons, como nos dons de profecia, como nos dons de revelação, como nos dons de ciência, como nos dons da palavra, como nos vários dons de curar. Essa crença na atualidade dos dons espirituais está baseada naquilo que conservou a igreja em comunhão uns com os outros, esperando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aonde a igreja chegava e se instaurava, havia mudança, a sociedade mudava, os governantes mudavam, o povo mudava, a inquietação espiritual e sobrenatural do maligno era visível, como por exemplo, onde Paulo chegava, ou uma grande quantidade de pessoas se convertiu à mensagem poderosa de Deus através da vida de Paulo, ou Paulo era apedrejado, lançado fora e perseguido até ser colocado para fora daquela cidade. É o poder da palavra de Deus, que o próprio Paulo diz que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Por isso, nós não nos envergonhamos em pregar o evangelho que liberta, que cura, porque a salvação e a cura estão intrinsecamente ligadas e isso é bíblico. Quando o Senhor Jesus Cristo ministrava a salvação sobre as pessoas, o Senhor sempre dizia, vai, a tua fé te curou, que também era interpretado como vai, a tua fé te salvou.
porque Deus compreende o homem por completo, espírito, alma e corpo. E aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele tem a sua vida restaurada. O verdadeiro pentecostal, ele tem a ciência do que significa ter moderação em todos os sentidos. O ensinamento sobre a moderação nas Sagradas Escrituras é tão sério, porque todos os exageros, desde que para um lado ou para o outro, estejam presentes na vida de qualquer cristão, ele é uma pessoa que tem muitos problemas na vida. Mas quando nós compreendemos que há tempo de falar, há tempo de ficar calado, de que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou sobre buscar o conhecimento e o poder de Deus, e Pedro lembrou isso e disse que antes crescei na graça e no conhecimento. E o próprio Deus, usando Osés, diz que o meu povo morre porque lhe falta entendimento. Quando nós cremos na atualidade das manifestações do poder de Deus e temos as Sagradas Escrituras como regra fundamental de norma, de fé e de prática, nós somos pessoas conscientes, cheias da graça do Espírito Santo, temos fé no poder de Deus, cremos ainda que o Senhor Jesus cura qualquer tipo de enfermidade, que ainda faz milagres e maravilhas e que ainda usa homens, mulheres e jovens com grande poder para influenciar a modernidade de que o Senhor Jesus Cristo está vivo e que o Evangelho é poderoso para transformar as nações. Com isso, o verdadeiro pentecostal, ele tem o ânimo de anunciar as verdades bíblicas, doa a quem doer, com autoridade, com alegria e com graça de Deus. O verdadeiro pentecostal, ele entende e crê que o que impacta a vida de alguém não é apenas o intelecto alimentado ou umas emoções afloradas, mas o verdadeiro pentecostal, ele tem a dependência de Deus naquilo que ele faz. O seu serviço para Deus compreende depender do céu. E depender do céu significa buscar o conhecimento das Sagradas Escrituras, manejar bem a palavra de Deus, mas entender que ele não tem a mensagem de salvação, de que a mensagem é dada pelo Espírito, que por mais que tenhamos algum tipo de conhecimento teológico e bíblico, mas nós dependemos de Deus para pedir a mensagem que salva, que liberta e aquela que é para o momento a mensagem necessária para a salvação. Não apenas o intelecto, não apenas as emoções, mas também o poder da palavra de Deus que faz o homem se curvar e, como em Atos capítulo 2, dizer para Pedro: e agora, o que faremos nós? E Pedro diz: arrependam-se dos seus pecados e recebam o dom do Espírito Santo. O verdadeiro pentecostal, ele crê em todos os dons que são revelados nas Sagradas Escrituras e não há nenhuma inclinação para negar ou desprezar alguns dos dons, desde a igreja primitiva até os nossos dias, porque estamos na era da igreja. Nós cremos na glossolalia, nós cremos que Deus ainda usa pessoas na xenolalia, dependendo da necessidade, na situação de língua estrangeira que essa pessoa esteja. Nós cremos que Deus opera um sobrenatural que os homens sábios e teólogos do mundo não podem compreender todos os mistérios e tudo aquilo que Deus opera em nós. Nós cremos na Bíblia, nós cremos naquilo que a Bíblia revela. Nós cremos naquilo que a Bíblia ensina. E se a Bíblia ensina que a igreja está carregada do dunamis de Deus, que a igreja tem a ousadia do Espírito Santo, que Paulo, quando se colocou de joelhos em Efésios 3,14, ele estava orando por 3 causas, para que a igreja tenha conhecimento, amor e poder. E é necessário que a igreja tenha isso. A igreja com conhecimento, com amor que conserva esta comunhão e também amando a Deus acima de todas as coisas, e o poder de Deus que é o veículo para que, de fato, a nossa obra tenha uma eficácia, aí nós estamos, de fato, fazendo a vontade daquele que nos comissionou, dizendo: vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações, ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está presente na nossa vida. E ele opera tanto o querer como o efetuar. E há de ser que a qualquer momento, esperando nós, de forma iminente, a volta do Senhor Jesus Cristo, o sinal do Filho do Homem e também o arrebatamento da igreja acontecerá. E aqueles que esperam o Senhor se encontrarão com Cristo para todo sempre. Foi um trimestre muito bom.
de uma comunhão maravilhosa, em que aprendemos um pouco mais o que significa ser de fato um pentecostal. Estamos com a graça de Deus finalizando este trimestre com a lição que tem por título Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Essa lição, ela se resume em 3 tópicos, e o primeiro fala sobre breve o Senhor virá, o segundo fala sobre necessidade de vigilância e o terceiro, vivendo com fidelidade. Há uma necessidade em exortarmos a nossa alma sobre a brevidade da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Cristo, antes de ser assunto aos céus, ele disse que por um pouco vocês ficarão tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E ele disse que enviaria a promessa do Pai. E depois de esperar apenas 10 dias, sem saber que seriam esses 10 dias, o Espírito veio sobre o povo de Deus, enchendo eles de capacidade, de alegria. Essa efusão do Espírito visitou toda a terra, visitou aqueles que creem. E os anjos que estavam diante dos discípulos, quando o Senhor Jesus subia aos céus, diz que da mesma forma que o Senhor foi, ele virá. E nós estamos vendo que a cada dia os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo, parece que eles se intensificam e se multiplicam e aumentam a intensidade de tudo isso. Um dos grandes sinais é ver que o povo judeu está voltando para a sua terra, aonde Deus ajuntará também todos os seus inimigos e se consolará derramando o seu juízo sobre as nações ímpias e que não se convertem ao Senhor, e que finalizará as 70 semanas de Daniel, que tem por objetivo tirar a transgressão e purificar a nação primeiramente escolhida e eleita, que é a nação de Israel. Nesse ínterim, os crentes, a igreja, aqueles que são o povo da cruz, que pregam a salvação em Jesus Cristo e que são pentecostais, esperam de forma iminente algo sobrenatural, que é chamado de o rapto, que é o arrebatamento da igreja, onde a qualquer momento, e a nossa esperança iminente crê nisso, que os crentes serão arrebatados e se encontraremos com o Senhor nos ares. A necessidade de estarmos vigilantes ante a volta do Senhor diz respeito principalmente porque não sabemos em que dia e hora o Senhor virá, porque precisamos estar atentos porque o Senhor virá como um ladrão de surpresa, e para que isso venha nos conservar para a salvação e não venhamos perder a bendita esperança do encontro com o Senhor Jesus. Então, é necessário exortarmos a nossa própria vida e dizermos uns para os outros: tenham cuidado com a sua vida, conserve o presente que Deus lhe deu, que é a sua salvação. Viva uma vida piedosa, buscando a presença de Deus, através das práticas que trazem ao nosso espírito a manutenção da nossa alma em comunhão com o Espírito. A prática do estudo da palavra de Deus, a prática das consagrações, a prática de orar por intercessão, buscar a Deus, de ter experiências com o Senhor, de pregar o Evangelho e de adorar o Senhor Jesus Cristo, cumprindo a sua comissão, porque a qualquer momento o Senhor Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Vendo num contexto de ansiedades, de preocupações, de medos, mas também de falsos profetas, é comum pessoas virem, principalmente as mídias, trazerem datas, trazerem revelações de sonhos, trazerem o que Deus mostrou para elas, e fazem isso com muita emoção, chorando, com convicção. Mas o verdadeiro pentecostal, ele está firme no que a palavra de Deus diz. O verdadeiro pentecostal, ele é bíblico, e maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. O verdadeiro pentecostal, ele se prepara biblicamente para a vinda iminente do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Senhor há de vir. Paulo nos exorta a conservar o nosso corpo, alma e espírito plenamente, completamente conservado, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se guarde na presença do Senhor, se guarde fazendo a vontade do Senhor, viva uma vida feliz na presença de Jesus, porque de repente não estaremos mais aqui, estaremos com o nosso Cristo. Enquanto esperamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa vida precisa estar baseada na fidelidade. Primeiramente, na fidelidade de Deus. É comum o homem natural ou carnal
dizer que há muito tempo Jesus disse que volta e até agora não voltou. E Pedro nos ensinou isso e deixou bem claro que é por algo positivo que o Senhor ainda não veio. O Senhor não veio por causa da sua longanimidade, do desejo em Deus esperar que o homem se arrependa dos seus pecados e volte para o Deus Todo-Poderoso. Tudo está decretado por Deus no seu dia e hora exato. Os sinais estão acontecendo. O amor de quase todos estão se esfriando. A natureza geme pela expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Os falsos profetas se proliferam e crescem a cada dia. Mas os discípulos de Jesus Cristo são conhecidos por amarem uns aos outros e amar a Deus acima de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Isso significa que eu não sou salvo porque eu sou fiel, mas eu preciso ser fiel porque eu sou salvo. Ou seja, eu recebi de Deus um presente, que Cristo pagou o preço. Eu não paguei nem pago o preço, nem por mim nem por ninguém. E esse preço pago pelo Senhor Jesus Cristo. É necessário ter essa grande consideração de conservação deste presente. E agora, pelo temor que nós temos a Deus, nós nos conservamos com a vida piedosa, buscando ser fiel a Deus, fazer a sua vontade para lhe agradar e fazer a sua obra de anunciar tanto quanto e até em ir às outras nações, como a igreja militante está nesse momento fazendo, porque quem salva, liberta, batiza no Espírito Santo, quem dá o crescimento à igreja e breve virá é o Senhor Jesus Cristo através da operação do Espírito Santo. Conservemos a nossa vida em fidelidade ao Senhor, porque Ele fará questão de pegar o seu povo de surpresa, porque Ele vai pegar um povo que tem um coração voltado para Ele. Essa fidelidade de Deus também deve ser considerada como um atributo comunicável em que nós, pelo nosso livre-arbítrio e amor que temos pelo Senhor, também precisamos ter a nossa fidelidade para com Deus. Fidelidade para com o próximo e fidelidade para com a palavra de Deus. Não podemos ter medo de pregar as Sagradas Escrituras na sua exegese, ou seja, a linguagem da Bíblia, os pensamentos da Bíblia, a mensagem que esteve na boca de João Batista, do Senhor Jesus Cristo e de Pedro, que em resumo dizia: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. É com essa fidelidade que nós nos conservamos no Senhor e com a vida alegre na presença do Senhor fazemos a sua vontade, esperando a nossa bendita esperança, em que a qualquer momento nós iremos se encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, enquanto Cristo Jesus não vem, qual é a nossa obrigação? O Senhor Jesus Cristo deixou bem claro quando os apóstolos, em sua ansiedade ante a ida do Senhor Jesus Cristo, ele disse: quando será esse tempo? Restaurarás tu este tempo ao reino de Israel? E o Senhor Jesus responde em Atos capítulo 1, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas, recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, recebereis o poder do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Samaria e até aos confins da terra. Em resumo, o que o Senhor Jesus está dizendo é: eu não vou dizer o dia que eu vou voltar, mas eu quero vocês testemunhando, sendo martíria, fazerem a minha obra até o dia da morte, e para isso eu irei capacitar vocês com o poder do alto, para que vocês avancem nessa obra que eu comecei. Em resumo, é isso que o nosso Cristo está dizendo. Então nós somos testemunhas do nosso Cristo, somos testemunhas do reino dos céus. Estamos aqui anunciando e dizendo que o reino dos céus é chegado, que o nosso Cristo é fiel e ele vai cumprir a sua palavra. Ele vai voltar para buscar o seu povo que ele achar fazendo assim, ou seja, sendo testemunha, e ele vai tabernacular com esse povo por toda a eternidade, estará em comunhão com esses salvos, e por isso nós queremos finalizar esse trimestre de escola bíblica dominical, esse trimestre de vídeos direcionados à escola bíblica dominical, com muita alegria, entendendo que compreendemos um pouco mais sobre o que é ser um verdadeiro pentecostal, o que é o verdadeiro pentecostalismo. Estamos aqui buscando, pela graça de Deus, viver esse pentecostalismo na nossa vida prática, porque o nosso Cristo, ele virá. Você está esperando ao Senhor?
Então se alegre no Senhor, glorifique ao nome do Senhor, assim como os anciãos disseram, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e pela tua vontade ou pela tua palavra elas são e foram criadas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado por estar conosco até aqui. Confira se você é um dos nossos inscritos. Também nos ajude compartilhando este vídeo em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo trimestre em nome de Jesus.